Você conhece as aulas de artesanato da Casa da Cultura? O que para muitos é fonte de renda, é também um meio de expressão e preservação das culturas locais, de valorização de pessoas e comunidades, um estilo de vida e até mesmo uma alternativa sustentável de consumo. Na Casa da Cultura da Fundação AFIF, aqui em São Cepé, contamos com a oficina de artesanato gratuita com a oficineira Joyce Machado. Venha conhecer e se inscrever. Contato Casa da Cultura 3233 1637. Fundação AFIF e Prefeitura Municipal. Presente no dia a dia do cepense. A Fundação AFIF e ISMED convidam a comunidade cepense para prestigiarem a Feira do Livro e acompanhar os lançamentos das obras dos nossos escritores. Presença do patrono Maurício Rosa de Souza. Uma grande programação envolvendo os estudantes, professores e a nossa comunidade até o dia 18 de novembro. Feira do Livro 2021. Realização Fundação AFIF, ISMED e Prefeitura Municipal, presente no dia a dia do cepense. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito bem-vindos ao auditório Ulisses Guimarães, aqui da Fundação Cultural AFIF Jorge Simões Filho. Essa noite é uma noite muito especial para todos nós. Nós, da Fundação Cultural AFIF Jorge Simões Filho, em parceria com a Secretaria da Educação, estamos trazendo ao longo desses últimos dias aí, um pouco mais intensivamente, a cultura para São Cepé. Especificamente falando sobre a literatura, né, sobre a Feira do Livro, que vai iniciar nesta terça-feira, amanhã, a partir das 9 horas, aqui na frente da Fundação, se estendendo até quinta-feira. Em meio à Feira do Livro, em meio a todo esse mês, também a gente vem contemplando, né, as várias e diversas culturas do nosso país e especificamente do nosso estado. Também cultuando aí um pouquinho daquilo que a gente vai trabalhar nesse mês da consciência negra, que vai ser comemorado lá no dia 20 de novembro. E para brilhantar esta noite, para abrir os trabalhos nesta pré-abertura da Feira do Livro 2021, eu tenho a honra e o prazer de convidar aqui ao palco da Fundação AFIF, ela, nada mais, nada menos, né, a maravilhosa Liliana Cardoso. Uma salva de palmas para ela agora. A Liliana que vem chegando, tudo bem? Fique à vontade. Liliana Cardoso, gente, eu vou deixar que ela se apresente, mas ela me pediu aqui para contar para vocês como é que foi esse nosso enlace, né, Liliana? Então, a Liliana é natural de Formigueiro. Natural de Porto Alegre. Raiz em Formigueiro, isso, me corrige. E então a Liliana surgiu, né, para nós aqui. Falei muito dela durante a Semana Farroupilha, porque ela é nada mais nada menos que a patrona dos festejos Farroupilha 2021. E ao falar dela, me aproximei um pouco então da história da Liliana, né, e num contato breve a gente tentou fazer essa oportunizar que tu viesse a São Cepé, trazer um pouquinho dessa tua caminhada, essa tua jornada forte pelo estado, com a tua fala bonita que tu tens, para trazer para São Cepé, para o pessoal que já te viu e está aqui para a TV de novo, para o pessoal que está na JGTV nos assistindo a essas alturas pela internet, né? Levar a cada casa, a cada pensamento aí, um pouquinho da história, né? da matriz da cultura africana no gauchismo. Então, para a gente entender, compreender, como a gente estava conversando agora no bastidor ali, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a história e sobre o que cada coisa dessas significa. Mas eu não vou me alongar porque a noite é para ti. Então, muito obrigado por ter vindo a São Cepé, por estar aqui nesta abertura da Feira do Livro, e fique à vontade para encantar o pessoal que está na nossa plateia aqui. E eu destaco também, Liliana, que aqui a gente, pelo menos eu detectei, a gente tem a presença do CTG Quero Quero e também do Ronda Crioula. Temos a presença da autoridades ali, o nosso prefeito João Luiz dos Santos Vargas, pessoal da Secretaria da Educação, chegando o Paulinho Nunes, aqui também nosso diretor do Escritório de Cidadania do município, e também enxerguei na plateia agora mais cedo o nosso patrono da Feira do Livro, Maurício de Souza, que também veio acompanhar nesta noite. Muito obrigado e boa fala para ti. Vamos botar o óculos, senão não enxerga. Bueno. Boa noite a todos e a todas. Que satisfação estar aqui
na cidade de São Cepé, saudando o senhor prefeito municipal da cidade de São Cepé, João Luiz Vargas, colega do meu esposo da Assembleia Legislativa, onde meu marido teve a honra de lhe assessorar quando foi presidente daquele parlamento. Hoje ele já está aposentado, mas tem um carinho muito afetivo do trabalho que teve lá na presidência enquanto foste parlamentar na Casa do Povo. Saudando o vice-prefeito Fernando Vasconcelos, esse jovem prefeito, João Luiz. Que lindo, que dobradinha, trazendo a juventude, trazendo o que é a base fundamental na política, já dito por Leonel de Moura Brizola, nos seus escritos, a sua oralidade, que a evolução de uma sociedade mais justa e igualitária vem pelas mãos da juventude, da democracia, da educação e da cultura. E São Cepé, neste momento, comprova esse processo transformador, porque nada mais do que eu estou vendo aqui na plateia, os mais velhos, já melenas brancas, os que nos dão a experiência, a trajetória, que nos deixam o legado, mas também a juventude, que bebe na fonte desses mais velhos, para que a gente possa seguir pautando nada mais do que fazer algo que possamos ser transformador e justo para todos, num mundo onde a gente busca, né, tantos espaços através da democracia, através da cultura e da educação. Saúdo todos os tradicionalistas, prendas e peões, os pais que acompanham as prendinhas e os peões, as duas entidades, né, que aqui está, que muito me honra, onde eu os representei como patrona dos festejos Farroupilhas, e isso é justo fazer esse registro. Não foi a Liliana patrona, e sim a patrona de todos vocês, aliás, da Sociedade Gaúcha do Rio Grande do Sul. Saudar o diretor deste espaço cultural, saudando o patrono da Feira do Livro, senhor Maurício. Ser patrono, né, é algo que às vezes a gente se pergunta. Meu marido, quando me elegeram patrona, ele disse o que é ser patrona, e ele é um fronteiriço natural do Alegrete, né? Ele disse o que é ser patrona, e eu vou dizer a resposta que eu falei para ele. E muito especial meu pai, né, que me acompanha. Meu pai, José Luiz Rodrigues dos Santos, natural de Cachoeira do Sul, mas com raízes fecundas de amor e de legado lá no fundo do formigueiro, no faxinal da Eugênia, né? Lá naquele fundão aonde moram os meus tios, a tia Maria, o tio Dornelles e a bisa Leopoldina. Eu desafio que tem alguém mais velho que ela, toda a redondeza, que a bisa fez, diz que no registro, 110 anos, né, pai? Mas ela comemorou seus 103 anos. Lá no fundo, lúcida, e com a bisa Leopoldina foi o que eu aprendi. Aliás, no fundo do formigueiro, em toda essa região, lá no fundo, eu sempre gostei de verso campeiro, mas uma guria criada na capital de todos os gaúchos. E quando vinham as férias do colégio, o pai nos trazia para passar as férias no fundo do formigueiro. Banho de açude, para nós era uma festa, né? Era tudo mágico, tudo lindo, porque tinha o contato com o interior, com o camperismo, algo que quando ele teve que ir para a capital, buscava também sempre retornar. E foi lá no fundo do formigueiro onde eu aprendi o que era camperismo, o que era um verso campeiro, as palavras campeiras que eu não tinha noção. E eu levava as minhas cópias de poesia, eu tinha o quê, uns 9, 10 anos, levava as cópias de poesia nas férias e ficava ao lado da bisa, perguntando para o tio Dornelles. E o Jaime Brum Carlos, grande poeta da Restinga Seca, médico veterinário, meu grande amigo, poeta, escreveu um poema que eu comecei a decorar. Eu tinha uns 12 anos, Noite de Volta. E um trecho do verso, para encerrar esse ciclo, né, desse amor, desse aprendizado no formigueiro, que dizia assim: uma coruja curiosa no trono de um contramestre, indaga preocupada se eu achei os cavalos. E eu ficava olhando, mas o que será isso? Aí eu perguntava para a bisa, bisa, o que é uma coruja curiosa no trono de um contramestre? E ela, te acalma, daqui a pouco a bisa te explica.
Bispo, o que é uma coruja? A criança queria saber de uma vez o que era aquilo. Tio Dornelles, o que é uma coruja curiosa no trono de um contramestre? Daqui um pouco, a coruja pousou no trono de um contramestre e a Bisa, vem cá, está ali, ó. Então, são essas coisas que a gente aprende, né? Aonde eu vi Guilherme Colares, grande poeta bageense, escrever Romance da Lavadeira, que ele fez, contado na história da Bisa Leopoldina, que eu, guria, via ela ir numa açude, eu achava fantástico aquilo, com aquela trouxa de roupa e aquela tábua até o meio do açude, e ela batendo aquela roupa e voltava e botava para coarar. Eu achava lindo. Aí ele fez a poesia, né? A correnteza é a lágrima que choram as pedras mouras no Porto das Lavadeiras. Então, são coisas que eu ando muito emotiva, né? Porque trazer essa obra... passei por diversas cidades essa semana, estive em Lajeado, colonização italiana e alemã, aquela mescla, né, que é Lajeado. Estive em Liberato Salzano, cidade italiana também, com pouco de alemão. Estive em Sarandi, lá no Nilton de Bastiani, grande amigo do senhor, João Luiz Vargas. E como é forte, como é importante a gente conseguir levar esta obra, a matriz da cultura negra no gauchismo, em colônias, em localidades de outras etnias, né, que possam ter este contato com essa obra da negritude. Mas por que eu escrevi essa obra? Quando eu fui eleita patrona, aí eu volto lá no início, o meu marido perguntou, mas o que é isso, ser patrona? O que tu vai fazer? O que se faz, né? E aí eu fiquei pensando mesmo, né? O que eu faria? Porque 23 anos da minha vida na Avenida de Porto Alegre, eu apresentei o desfile de Porto Alegre e homenageei todos os patronos e patronas que me antecederam. Nico Fagundes, Paixão Cortes, Nilza Lessa, e por aí vai, né? Grandes vates, grandes ícones que todos com as suas trajetórias, né, passaram por aquela avenida, sempre lendo o currículo e as trajetórias de todos eles. E eu pensei, né, eu não iria ser uma patrona para ficar me selfiando e me retrateando e me bobeando. Ia ficar me exibindo, né? Eu fico me exibindo quando eu estou declamando, que eu subo no palco, ou quando estou em casa e boto uma roupa e boto uma pilcha, aí eu me selfeio e me retrato. Eu pensei que eu teria que ter um papel fundamental, que eu pudesse, através da fala desta patrona que representa nos festejos farroupilhas a nossa maior festa popular da cultura gaúcha, que é os festejos, algo que fosse efetivo. E o que seria este algo efetivo? Nada mais do que contar toda a minha trajetória e o legado de pertencimento de uma jovem guria que nasce na capital de Porto Alegre, criada numa periferia de Porto Alegre, e que encontra dentro de um centro de tradições a sua cultura e a sua trajetória através do verso para seguir. Mas essa guria, quando entrou neste galpão, no Centro de Tradições Gaúchas, muito pouco via referências negras desses galpões. E a referência negra, não só como o homem e a mulher negra, e mulheres também, né, naquela pirâmide, na linha de frente, não enxergava. A mulher e o negro no seu lugar de fala dentro desses galpões. Sempre via o negro cuidando dos carros, em dia de baile, via negros na cozinha fazendo a comida, via negras no banheiro, limpando os banheiros, não via referências de prendas negras, primeira prenda negra, isso na década de 1985, né, quando eu adentrei no tradicionalismo. Isso foi passando-se, né, alguns anos. E com esse processo evolutivo da sociedade, essas questões começaram a vir à tona. E o movimento tradicionalista gaúcho nada mais é que um ponto de cultura e culturas populares, né, que tem lá na sua carta de princípios, né, algo que a gente sempre prega, que está na nossa bandeira, né, a liberdade, a igualdade e a humanidade. E aí me vem nos bancos escolares a Revolução Farroupilha,
que também eu ficava me perguntando, que os professores sempre falavam dos grandes heróis na Revolução. Todos homens, brancos. Os grandes heróis, Bento, Davi, Giuseppe Garibaldi, né, heróis que foram fundamentais na Revolução, à época. E aí eu me deparo, alguns anos depois, já amadurecida, também com essa identidade de a gente se enxergar, né, neste papel e tentar procurar este elo dentro da cultura gaúcha, da negritude, que isso é um ponto muito forte e importante ressaltar. O 14 de novembro, ontem, né? 1844, massacre de Porongos, em Pinheiro Machado, aonde o esquadrão dos lanceiros negros foram brutalmente assassinados. E a pergunta que sempre me faço, quem são esses lanceiros? Quais são seus nomes? Onde estão as suas estátuas? Nas grandes praças, nos grandes centros, nas grandes cidades? Aonde estão os seus registros? Lutaram, pelearam, ali no final, aliás, toda a Revolução Farroupilha, e no final da Revolução, em 44, foram desarmados naquela madrugada de 14 de novembro, assassinados, dizimados, e a história não se tem registro de nomes, de fotos, de estátuas e muito pouco homenagens. Os heróis anônimos. Assim, eu pautei uma certa feita num desfile com uma faixa, os heróis anônimos. E aí seria diferente para Liliana, uma mulher negra, declamadora, uma lanceira negra contemporânea, que ao longo da sua trajetória, e não vou ficar aqui também me vangloriando de títulos, mas posso dizer seguramente, a maior declamadora na história do movimento tradicionalista gaúcho, premiada, pentacampeã do Enarte, Vacarias e por aí vai. Isso chama-se representatividade. Mas antes da representatividade, chama-se resistência e resiliência, talvez dentro de um movimento que eu não enxergava os meus pares na mesma pirâmide de igualdade. Só que essa busca veio no campo da peleia das ideias, com muito respeito, muita dignidade, e por horas eu levantava essas questões raciais e por muitas vezes, gente, mal interpretada. E ainda dita como uma revolucionária. Aonde que está excluído o negro? Mas o negro não é o ato de excluir, é o ato da não inclusão numa bibliografia histórica que todos pudessem ter acesso. Tomei como exemplo uma prenda que eu preparei. Tudo isso, gente, foi indo para a minha mala de garupa, né, da minha memória, e eu fui acumulando. Uma prenda que eu preparei, ela fez uma pesquisa lá da região da metade sul, sobre a boneca Baiomi, símbolo de resistência, e a oralidade através das benzeduras. Né? E ela levou para a sua amostra folclórica. Ela gabaritou todos os quesitos. Prova escrita, prova artística, prova oral, e a nota mais baixa dela foi na pesquisa. E aí eu me pergunto, né? E talvez não culpo a comissão avaliadora, não é este o mérito, né, do conjunto da obra que eu trago nessa indagação que sempre me fiz. Talvez aquela comissão também não tivesse acesso a uma bibliografia que falasse especificamente sobre a construção, a história e a base fundamental da cultura através da negritude no Rio Grande do Sul. Porque não se tem escrito. Tem tópicos, tem algumas pesquisas, mas muito, quase nada. E este livro, então, vem num conjunto de 22 coautores, pesquisadores, antropólogos, mestres, doutores, ativistas culturais, tradicionalistas, negros, negras, brancos e brancas,
estão também neste livro, aonde trouxeram cada qual no seu segmento e trazendo os seus artigos. E uma coisa muito interessante, né? Eu consegui juntar 2 movimentos neste livro, a patrona. O movimento negro e o movimento tradicionalista. Quando eu falo no movimento tradicionalista, eu falo na figura da tradicionalista Liliana, não do movimento como a sede, o CNPJ. Né? E quando falo em movimento negro, porque eu ouvia de um lado do movimento negro que se sentia excluído e acha o movimento tradicionalista que não inclui a negritude. E, por outro lado, o movimento também dizia que incluía. Né? E aí consegui juntar esses 22 coautores desses 2 movimentos e sentamos, então, para fazer esta obra. Então, isso é um avanço. E uma certa feita, um grande ativista do movimento negro, um dia me perguntou, o que tu faz no movimento tradicionalista gaúcho? Tu, uma mulher negra, esse movimento é racista, esse movimento não aceita o negro. Sabe que eu tive um choque da forma assim como ele me disse aquilo, né? Eu tive um choque. Quantos negros tem dentro do teu CTG? Ele começou a me fazer diversas perguntas. E umas eu conseguia responder, outras eu fiquei no ar. E outras eu dei assim algumas respostas. Aí eu encontro o professor Oliveira Silveira, o nosso poeta da consciência negra, autor do 20 de novembro, poeta natural, gaúcho, de Rosário do Sul, lá do Caverá. Gente, o 20 de novembro, idealizado por Oliveira Silveira, gaúcho nosso, que hoje o Brasil inteiro, né? Bahia é feriado, no Rio, São Paulo é feriado, no Rio Grande não é feriado. E aí eu conversando com o professor Oliveira Silveira, e ele me diz, contei para ele esse episódio, e ele diz, mas ele está equivocado, Liliana. É neste movimento que tu tem que estar. Para ser uma referência, para ser uma lanceira negra e para lutar na linha de frente, trazendo a negritude acolherada na tua imagem, na tua voz, nas tuas poesias, como representatividade para essas jovens prendinhas que aqui estão. Numa das entrevistas na Folha de São Paulo, né, que deu uma página na Folha de São Paulo, de tão impactante que foi ter a primeira mulher negra patrona dos festejos, tivemos outras mulheres, e todas elas emblemáticas nas suas trajetórias. Houve uma entrevista de um dirigente, ele diz, a Liliana é tão igual às outras patronas, mas eu nunca me coloquei melhor que nenhuma delas, até porque elas também são fontes e grandes amigas e de inspiração. Mas eu sou diferente. Sabe por que eu sou diferente? Porque lá na periferia, onde eu me criei, para aquela juventude negra, elas olham para mim e vê que ela conseguiu, vinda do mesmo barro da onde eu estou, ela conseguiu chegar, não digo no topo da pirâmide, mas quase lá. Então, isso é forte. Então, eu sou diferente. Pela representatividade desta jovem menina prendinha negra, que vê uma primeira patrona negra, que idade deve ter 7, 8 anos, e vê esta referência. E não só também para os jovens negros, para os jovens brancos, como eu tive em Liberato Salzano, que se emocionaram, porque essa juventude ela está em outro tempo, muito mais evoluído que a minha geração e que a geração que nos antecede. Jovens brancas lá em Liberato, emocionadas, chorando e perguntando e se perguntando, né, como pode haver ainda desigualdade social entre seres humanos. E um senhor me perguntou, por que não tem o Dia da Consciência Branca? No meio da palestra, ele levantou. Eu disse, porque, infelizmente, o branco não passou 400 anos de escravidão. E aí eu perguntei a ele, o senhor gosta de usar essa máscara? Estamos todos aqui, um calorão, embaixo de um telhado de zinco. O senhor gosta de usar essa máscara? Não, não gosto, é horrível, não vejo a hora de acabar essa pandemia. Pois o senhor visualize, anos a fio, meses, horas, dias, os negros com uma máscara de couro no rosto, amarrado à cabeça, presa, para não beber água, não comer
as frutas, os alimentos dos grandes senhores e fazendeiros. E ainda que arrebentasse aquela máscara, o negro ia para o tronco, era chibateado, e aquele sal era largado nas vergas da sua pele. Então, por isso, Senhor, não tem Semana da Consciência Branca. Tem a Semana da Consciência Negra, para que a gente possa entender o que foi esses 400 anos de escravidão, tratados e trazidos em navios negreiros, acorrentados, amarrados aos pés, chegavam nos portos, eram escolhidos como bicho. Esse dente está bonito, tu passa para cá. Canela fina, canela grossa, daí esse vai dar bom de campo, tu passa para lá. E a mulher negra com um negrinho no colo, pegavam já aquela criança, mas está muito bonito, aquela não pôde ter filho, a filha do senhor da estância, já pegava aquele negrinho, já davam, vendiam, eram vendidos. Por isso que muitos não têm os registros, né, nas certidões, não têm os sobrenomes. Muitos adotavam nomes, né, dos senhores, e quiçá botavam lá no registro, depois de muito tempo, um Silva, um Santos, um Souza, e por aí vai. Então, muitos tratam isso como mimimi, como vitimismo, porque a imprensa faz muito sucesso, mas não é o sucesso, né, que a gente diz da imprensa, não de quem acha que é mimimi. É porque quem passou essas dores e traz isso da ancestralidade, e a gente que sabe no interior, isso também é muito mais forte. Em Liberato Salzano, uma professora italiana levantou do fundo e disse: eu sou casada com um negro. E a senhora não tem noção de tudo que eu passei. Assim, ó, lotado aquilo. Uns foram olhando até para o chão. De tudo que eu passei na minha cidade que me viu nascer. Porque nunca aceitaram ter feito um filho com um negro. Eu fui escorraçada da minha família. A comunidade, muitos da sociedade me virava a cara, porque eu era mal vista por estar casada com um homem negro. Então, todas essas questões históricas, né, que a gente vai trazendo, desses 400 anos, e às vezes a gente pergunta, vem mais uma novela que traz a escravidão e um negro escravizado. Ainda que eu pense, né, que é importante também essa nova geração que lida com a internet, com o celular, ver nessas novelas tudo que o negro passou. De ver as mulheres negras que nunca puderam amamentar os seus filhos porque tinham que ser ama de leite. Quando os homens iam para a guerra, a própria Revolução Farroupilha, o campo procriava de alguma forma ou outra. Quem ficava cuidando desses campos, né, dessas terras, das lavouras? Quem gerava essa renda? As mulheres. As mulheres negras, elas geravam. Os grandes prédios históricos, muito pouco se tira, né, na porcentagem aí do Brasil e na construção também do Rio Grande do Sul por mãos negras. E essa invisibilidade é que me indagava, essa invisibilidade, né, de ver essa reflexão dessa não representatividade e achar que piada de negro é bonito. Muitas vezes, uma vez me apresentaram, baita declamadora, e não esquece o verso, porque senão, negro e mosquito se mata a tapa. Liliana Cardoso. E aí vem uma questão também, né, cultural de educação, que a gente recebe dentro de casa, que aí a gente conta até 5 para uma plateia ali, e a gente é convidada, e uma pessoa quis fazer uma piada, achando que estava fazendo bonito, e não estava. Então, a matriz da cultura negra, em resumo, deixa eu tirar aqui, eu faço só um resumo do livro, né, porque senão não tem graça depois para vocês também acompanharem. O resumo do livro da matriz, que traz... Há no Rio Grande do Sul, gente, uma carência significativa histórica de materiais que explicitem a participação e protagonismo do povo negro na construção da identidade regional. Normalmente tem-se em perspectiva a Revolução Farroupilha e o episódio do massacre de Porongos, quando uma quantidade expressiva de negros foi colocada em linha de frente e massacrada. A participação do negro no gauchismo, porém, é bastante ampla e se estende em todas as áreas que abarcam hoje o tradicionalismo e o nativismo. A dança, o canto, a declamação, atividades campeiras.
E o livro A Matriz da Cultura Negra no Gauchismo faz esse resgate com a apresentação de artigos de pesquisadores, estudiosos, artistas, inclusive com pesquisas lastreadas em dissertações de mestrados e teses de doutorado. E a Liliana Cardoso, ao ser homenageada como patrona dos festejos Farroupilhas 2021 do Rio Grande do Sul, optou por tornar essa gestão um espaço propositivo para a discussão deste tema, que ela considera urgente e central. É a primeira mulher negra homenageada e ela congrega 3 movimentos: do negro, da mulher e tradicionalista. E aí vem os artigos neste livro. O prefácio do Ernesto Fagundes, a minha apresentação. Vem um artigo Negro na História e na Construção do Gauchismo, pelo professor Dr. Luiz Cláudio Quinerim. A formação da sociedade gaúcha e a participação do negro pelo professor historiador Paulo Gonçalves, a presença do negro na literatura rio-grandense, os contos gauchescos, pela professora doutora Vera Haas, as tradições gaúchas, o compasso da matriz africana do Moçambique, pelo professor Oswaldir Carlos Bittencourt Júnior, que traz, né, o quilombo do Morro Alto, traz todo aquele resgate maçambiqueiro litorâneo. Muita gente vê nos festivais de música, no qual eu apresento, né, João, mais de 80%, podemos ser até 90% dos festivais de música no Rio Grande do Sul, e todos numa linha campeira, regional. E a nossa música litorânea, maçambiqueira, se não é no palco da Tafona, em Osório, porque ali é a região do Moçambique, muitos poucos festivais abrem espaço para a linha maçambiqueira, praieira e litorânea, aonde, né, pauta a negritude. Oliveira Silveira, o Afro-Gaúcho, pela professora doutora Sátira Pereira Machado e pela sua filha, a Nayara Rodrigues Silveira Lacerda. A boneca Abaiomi, um símbolo de resistência da cultura afro-brasileira no Rio Grande do Sul, pela professora Graciele Lopes Ribeiro. Corpo Negro em Movimento, a ancestralidade no contexto da dança tradicionalista, pelo professor coreógrafo Robson Cavaleiro. O enlace entre a cultura negra e o tradicionalismo, Movimento Negro Raízes, lá de Bento Gonçalves. A 11ª região foi a primeira região a chamar um movimento negro, a fazer parte da Semana Farroupilha e trazer o seu projeto da identidade da cultura negra para dentro dos festejos. Então, o movimento traz este capítulo no livro. Cavalgada para a consciência dos lanceiros negros contemporâneos, a trajetória de um trajeto, pelo professor Giovanni Mesquita. Essa cavalgada, que é liderada pelo Piquete Lanceiros Negros, né, o Centeno, que é um policial civil aposentado, é um piquete fundado só por negros, pela sua família, e ele passa por todos os pontos negros em Porto Alegre. Eu fiz, por 2 anos, a narrativa, né, desses pontos com a cavalgada, gente, é emocionante, lugares em Porto Alegre que muitos não sabem que é negro. Quilombo do Areal da Baronesa, ali embaixo, na Cidade Baixa. Ali tem um quilombo. A própria igreja, né, das Dores, construída por escravos. A igreja do Rosário. Quilombo do Silva, ali naquele alto, daquele grande bairro, na Nilo Peçanha. No meio de toda ali a burguesia, num canto está o Quilombo do Silva. Então, essa cavalgada, o mercado ali, onde o mercado público, onde eram vendidos escravos, e ali tem o Ponto do Bará, bem no centro do mercado, pontuando, já tentaram vender, revender, já tentaram fazer de tudo, e aquele mercado, ele tem... Tentaram até dar um nome, um grande nome, para o mercado. Né? Eu acho que aquele mercado tinha que ter um nome da negritude, né? Dos lanceiros, de algum nome, de um grande vate da negritude. Tentaram colocar um outro nome, não conseguiram, porque aquele mercado ali, ele tem muitas dores, mas ele tem muita ancestralidade, e aquele mercado, ele tem dono, e esse dono, ele ultrapassa anos de gerações. E ali tem toda a construção e a base negra.
O negro forte e laçador, resistir é pegar um touro à unha todos os dias, pela professora Lise Ferreira. Dos grandes ginetes e campeiros e laçadores, peão de estância, negros. Se a gente olhar num rodeio, campeiro, uma vacaria, Osório, os grandes campeões, com raras exceções, são negros. E isso, gente, ele não brota já campeão naquele campo ali de rodeio, né? Ele começa lá na fazenda como peão de estância, cuidando do campo, laçando e gineteando, tendo o seu tempo, né, de laçadas e gineteadas e tropeirismos, e aí se preparando no dia a dia da labuta do seu trabalho. Não é uma preparação, vou me preparar para ir para um rodeio internacional, não. É o preparo de ofício dele, diário. E esses grandes campeões que a gente vê nesses rodeios internacionais afora são negros. Pioneirismo e trajetória de uma cantora negra no gauchismo, Loma Pereira. Esta grande mulher referência que traz a resistência como mulher negra, trazendo a música maçambiqueira, a música litorânea, trazendo o tambor de sopapo, tambor este criado em Pelotas pelo grande mestre, sempre presente imortal, Giba Giba. Este tambor, né, que se reafirma na metade sul e ele vem ali pela redondeza litorânea, e a Loma Pereira, em todos os seus legados de pertencimento em festivais de música, sempre reafirmando a linguagem da negritude em poucos festivais, que à época ainda não tinha esse entendimento de abrir as portas para o que é de todos, o que é nosso, o que é da história, que é a música negra. Hoje nós já temos, é claro, há pouco estive apresentando a Tertúlia de Santa Maria, chega uma música ao palco, todos negros, onde a Loma estava defendendo, junto com a Mariette Fiário, Afropampa. Caco Xavier trazendo a tamborada de Pelotas. Né? Então, esses processos a gente vai vendo infimamente, né? Ínfimo, mas evoluindo. Vozes da negritude na poesia gaúcha. Este é um capítulo do meu pai, que é escritor, meu mestre, meu incentivador. Né? O pai... às vezes eu era criança, não queria ensaiar a poesia, e ele pega a cópia da poesia que a gente tem rodeio semana que vem. Estou cansada, não quero. O pai fazia assim no relógio. 6 horas. 6:01, alguém vai começar a ensaiar. Eu pegava a cópia e saía correndo. Então, o pai sempre fez eu ensaiar muito, né? Ele e a mãe sempre me deram muito foco. E a gente não sabia nada, na realidade, o que era declamação, o que era interpretação. Essa é a verdade. Para fazer alguma pesquisa, morando numa periferia, tinha que ir até o centro de Porto Alegre, na biblioteca pública, né, pai? Tirar xerox ou copiar à mão. E de ônibus. Depois veio a Estância da Poesia Crioula na nossa vida, onde conhecemos Joaquim Monques, Oliveira Silveira, Antônio Augusto Fagundes, Hugo Ramírez, esses grandes vates da poesia, mas até então conseguir chegar nesses lugares foi um caminho muito árduo, mas muito prazeroso e de muita força e de muita resistência. Eu sempre digo que eu cheguei onde eu cheguei como patrona, claro, com toda a minha força de vontade, o meu foco, mas eu não chegaria tanto se eu não tivesse a base fundamental da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Eu venho de uma família de nós somos em 5, e o pai e a mãe se dedicaram a vida deles a Liliana Cardoso para declamar por esse Rio Grande do Sul e esse Brasil. Então, é muito importante esse registro. Ele traz esse capítulo, tem 2 livros escritos sobre a arte de declamar no gauchismo, inspirado no trabalho que ele fez comigo desde os meus 8 anos de idade. Muito lindo, né? A história que ele conta de como cresceu a Liliana, como é que ele fazia o trabalho de estudo, de pesquisa, e isso, então, acarretou nesses 2 livros. E ele traz, neste capítulo, diversos declamadores e declamadoras negras e negros que estão aí, campeoníssimos em rodeios, cada qual nas suas cidades e que são referência nas suas comunidades e que já preparam, como lá em Venâncio Aires, o Aquino e a Rose, tem uma escola de declamadores onde eles pegam os declamadores negros da comunidade pobre, da cidade de Venâncio, e trazem para o grupo folclórico deles e ensinam a declamar.
A resistência negra no acampamento Farroupilha, né, do professor Giovanni Mesquita e Cláudio Quineirim, que nós temos 2 piquetes no Parque da Harmonia, negros. O piquete Lanceiros Negros, contemporâneos, e o piquete Mocambo. E esses 2 piquetes é bem interessante, que as escolas visitam, né, os acampados e tem que fazer projetos culturais, acho que aqui também não foge disso, né, de pesquisas, e esses 2 piquetes fazem o trabalho específico na negritude, na cultura. Então, as escolas do município passam por ali, e ali tem todo o legado e a história, desde a poesia negra de Oliveira Silveira até a história do negro, né, no camperismo, na gastronomia, e por aí vai. Prendas, cirandas e negritude. Histórias contadas, dores veladas, silêncios construídos. Pela professora, doutora da Universidade Federal de Santa Maria, Tainá Severo Valenzuela. Traz capítulos aqui de prendas negras que passaram pelo movimento tradicionalista gaúcho, que por muitos anos silenciaram e tiveram a coragem de dar a sua contribuição neste livro, trazendo, sim, que passaram, em algum momento, no seu prendado, por exclusão, por racismo, por diminuição, de não ter, talvez, as mesmas possibilidades, né, de conseguir o alcance, de chegar muito mais à frente, por não oportunizar e excluir. E elas trazem nestes depoimentos. Reminiscências de um laço eterno, amor de irmãs, tradicionalismo e um legado. Mayra Simões Rodrigues e Janine Simões Rodrigues. 2 irmãs, uma foi terceira prenda do Rio Grande do Sul, negra, e a outra foi prenda regional da primeira região tradicionalista. Hoje elas moram na Bahia. Uma é arquiteta, a outra é advogada. E essas 2 irmãs também muito corajosas, trouxeram no seu prendado todo o legado, né, das benzeduras, todo o legado da gastronomia de terreiro, de umbanda, da negritude, na mostra cultural delas. E elas relatam neste capítulo. A ausência do negro rio-grandense nas bibliografias dos concursos de prenda. Carina da Silva. Essa é a prenda que eu falei. A Carina, lá de Charqueadas, né? Carina é uma prenda negra, que foi prenda regional da 2ª região, depois ela foi para o Estado, fez toda uma pesquisa, grunhiu procurando bibliografias da negritude e nada ela encontrava, e começou a fazer uma pesquisa de oralidade. A gente do interior, muitos aqui, a gente vem do tempo da oralidade, da benzedura. Alguém já viu um livro aí, naquele tempo, um livro de benzedura? Não. Pelo menos, né, para mim, a minha bisa, a bisa do Poldina, a minha avó, a mãe do meu pai, Lindovina Rodrigues, benzia e era oral. Não, pega aquele livro ali, que eu vou, a página 20, que eu vou, tu vai lendo aí, eu vou te benzendo. Não, era oralidade. E ela levou toda essa pesquisa, né, desses registros, a oralidade de um quilombo, da localidade, de todo aquele trabalho dos quilombolas, levou para um concurso estadual. E depois, é claro, ela se sentiu enfraquecida de ver que poucos registros tinham, e traz nesse capítulo também do livro. Alguns expoentes da negritude na cultura tradicionalista e nativista. Capítulo do grande poeta, meu parceiro Carlos Omar Vilela Gomes, que traz, gente, negros e negras que foram e são expoentes no nativismo e no tradicionalismo. César Passarinho. Vamos voltar à Califórnia da canção nativa. No ano em que comemoramos, gente, o 50º da consciência negra, comemoramos também o 50º da música nativista. Nascendo lá em Uruguaiana, na Califórnia, que é nosso festival mãe, é a base, o pioneiro da música nativista. E nasce ali um César Passarinho, intérprete negro. Não era tradicionalista, era puxador de uma escola de samba em Uruguaiana, com aquela voz emblemática, como o tambor de atabaque, aquele diferencial de uma voz negra, e um compositor, então, vê César Passarinho ali, naquelas culturas populares, dá uma composição, e ele sobe ao palco da Califórnia, da canção nativa, e hoje ele é atemporal, está vivo aí como a maior referência
de homem, de negro e de intérprete que nos representa, assim como Loma Pereira, que nos representa como mulher negra. Ele foi abrindo, né? Foi abrindo a foice e a machado os palcos e foi o maior cantor, sem sombra de dúvida, premiado. Não tinha só se o César esquecesse uma letra, o passarinho. Porque quando ele subia era algo muito gigante, muito, muito forte que ele trazia naquela negritude, naquela voz. E muito interessante dizer, todo o legado que ele trazia já lá na Califórnia, na década de 70, iniciando 80, Negro da Gaita. Canções emblemáticas da negritude na sua representatividade, na reafirmação. Que nada mais era o todo do negro, que ele não é um apêndice na cultura, ele é a cultura. E tantos outros, né? Como o Regis Reis, grande instrumentista, que conta, criado em Caçapava, e tinha os CTGs de brancos e os CTGs de negros. Isso foi ontem, gente, quando a gente fala, né? Isso foi ontem. O CTG de branco e negros, e ele queria aprender a tocar violão. Só que os grandes bailes eram no CTG dos brancos. Os grandes conjuntos passavam só ali no CTG de brancos. E o Regis e o irmão iam para a janela do CTG para olhar o cara do conjunto tocando, para aprender aqueles acordes. E aí depois, que trabalhando numa lavoura, num lugar ali, conseguiram comprar um violão. E ele conta isso muito emocionado, nos encontramos há pouco no festival, e ele voltou a contar de novo a história e se emociona muito. Lili, às vezes as pessoas acham que não existe, existe porque eu e meu irmão passamos por isso. E eles foram uma resistência e resiliência, e hoje ele é um dos maiores instrumentistas, premiadíssimo nos festivais, um cara eclético, né, que vem desde o samba, a música de raiz, nativista do estado do Rio Grande do Sul. Dia 20 eu vou estar no Galpão Crioulo, um programa só sobre a consciência negra, e me acompanha ali o Costa Lima, que acompanhou praticamente, né, os grandes nomes de intérpretes do Rio Grande do Sul, e o Costa Lima traz também um depoimento riquíssimo de experiências vividas dele. Todos que passam por este livro são experiências, né, pessoais e de suas trajetórias. A história do poema do Quilombo do Morro Alto, que eu defendi na Sesmaria da Poesia Gaúcha, na cidade de Osório. É muito importante essa história rápida que eu vou contar para vocês. Carlos Omar Virala Gomes me liga e diz assim: Lili, eu fiz uma poesia para ti, porque abriu a temática, porque a Sesmaria da Poesia em Osório, ela tem a categoria poesia-tema. Eu fiz uma poesia temática para ti. Isso é mesmo, Omar? Quilombo do Morro Alto. Fazendo uma homenagem ao Quilombo do Morro Alto, ali na localidade de Osório, aonde, próximo do túnel ali, com a construção daquele túnel, um pedaço foi tirado daquele quilombo, mas permanece ali aquela resistência. Mas a grande botada vem agora. Aí pega a poesia, decora, estamos preparando, tal, o Geraldo Trindade ao violão, e faltava o tambor de atabaque. E aí trabalhava na Assembleia o Vilcinho Silva. Não sei se o Vilcinho está vivo, disse que andava muito doente. E o Vilcinho é cria do Quilombo do Morro Alto. Eu disse: Vilcinho, tu nem sabe. Eu ganhei uma poesia de presente do poeta Carlos Omar Virala Gomes, intitulada Quilombo do Morro Alto, homenageando o quilombo que é da tua família, da tua ancestralidade. O Vilcinho ficou me olhando assim. E ele é de Osório, mas quando é que é esse festival? É lá na Câmara de Vereadores, uma promoção da Prefeitura Municipal. Não, só que eu preciso de um tambor de atabaque. E foi, né, pai? Na procura do tal do tambor, o Vilcinho, deixa para mim. Chega lá no dia do festival que o tambor está na mão. Mas assim, Vilcinho, não vou ensaiar? Não, não, deixa para mim. Cheguei em Osório no sábado e veio o guri do Quilombo, o Vicente, que nunca subiu num palco de festival, nunca participou de um festival, nunca entrou na Câmara de Vereadores, assustado assim, me olhando,
com a roupa dele lá do quilombo. Ele dizia, eu não tenho essa bombacha. Não, mas tu tem a tua roupa. E é essa roupa que tu vai comigo para o palco. Ah, então tá, tia. E aí estamos ali ensaiando, né? A sensibilidade, né? Daqueles tambores que só eles têm, daquela magia, daquela tamborada da ancestralidade. E a gente está ensaiando, a gente ensaiava, era muito emocionante, assim, eu não ensaiava muito para não... Eu nem sei como é que eu consegui subir no palco quanto muito declamar. E aí ensaiamos a poesia, ele entendeu, e ele ficou sentadinho e tal, com o olho que era um pila, assim, apavorado, né? Ai, meu Deus, eu não posso errar assim, Vicente, não, tu não vai errar. Tu vai deixar o teu coração te levar. Tu vai ouvir o que eu vou dizer, as partes que pede o tambor, tu vai bater o teu tambor como tu bate lá no teu quilombo. Nas festas de vocês, do terno. Ah, então tá. Aí se acalmou. E aí, à época, o prefeito era o Romildinho, Romildo Bolzan Júnior, e o Romildo me prepara uma. Mandou uma van, uma Kombi, não era nem van, uma Kombi, né, pai? Buscar todo o quilombo. O rei e a rainha Chica, a mãe da Chica, o rei e a rainha Ginga já se foram e agora está a Chica, a filha deles, né, que assumiu o posto. Mas os dois estavam vivos. Mas eu não estou sabendo. E a Câmara de Vereadores de Osório é menor que essa aqui de vocês, ou quase o mesmo tamanho, mas o palco é essa distância. E eu entro, né, aí chamamos para que suba ao palco a próxima concorrente, uma poesia de autoria de Carlos Omar Vilela Gomes, Quilombo do Morro Alto, interpretado por Liliana Cardoso, ao violão Geral Trindade, e no tambor de atabaque, Vicente Scherer. Quando eu entro no palco, assim a distância, daqui para ti, Fernando, que eu entro no palco, toda a frente assim do auditório negro. E o rei e a rainha Ginga, os dois bem velhinhos, cabecinha branca, e ela com aquela coroa linda, sentada assim, olhando. Assim, meu Deus do céu. Mas eu peguei um ponto acima, porque se eu olhasse, eu não ia terminar o poema. Resumo da história. Foi um dos momentos... Olha que eu já declamei nesses 37 anos de estrada como declamadora, como tradicionalista, já declamei diversos compositores. A maior emoção de pertencimento, de dizer assim, ó, valeu a pena chegar até aqui, é subir num palco do festival e ver todo aquele quilombo, todos aqueles negros, as crianças, os jovens, os pais, a família, ali quilombola, na frente ali, emocionados, em lágrimas, chorando, ouvindo aquilo. E quando terminou, parecia que ali tinha terminado o festival, né? Eles invadiram o palco e me levantavam. De tanta emoção que foi, porque eles nunca tinham ido no festival, nunca saíram de lá para ir num palco de festival de poesia. Então, são esses trabalhos, o quilombo é hino, declamado em todo o Brasil, nos CTGs, por prendas e peões. Então, esse é o trabalho efetivo da poesia histórica, quando ela tem um propósito de chegar nos mais longínquos pagos, trazendo uma retratação, uma reparação e, ao mesmo tempo, uma homenagem de legado para aquele povo quilombola que se sentiu ali dentro daquele ambiente representado pela figura da poesia e naquele contexto, e trazer aquele jovem num tambor de atabaque para o espaço de tempo cultural, com aquele tambor que é um instrumento que nos pertence também e que faz parte da cultura e da história do estado do Rio Grande do Sul. A história, tradicionalidade ou exclusão? Ex-primeira prenda da 13ª região, Aline Martins Liares, que foi uma das grandes prendas da 13ª região e foi rainha de carnaval de Santa Maria. Samba, assim, divinamente, uma guria, professora de história, prenda, professora do Estado. E ela, um dia, chegou um dirigente da sua entidade e disse para ela, ou tu é rainha ou tu é prenda de CTG. Porque é uma vergonha tu andar com essas peças quase íntimas na Avenida do Carnaval. Não fica de bom tom para uma prenda de uma entidade tradicionalista. O mínimo que ela ouviu. Chamaram os pais para uma reunião, disse que achavam até que iam expulsar. E aí as pessoas não pensam, né, que o carnaval e o tradicionalismo, o elo é o mesmo das culturas populares, que nos engloba, né, dentro de uma cultura que é a identidade de um povo. E que bom que essas duas culturas conseguem se entrelaçar. Quando em 2010
criar o desfile temático de Porto Alegre, na avenida que eu vi nascer, aqueles grandes carros alegóricos, que nada mais é a inspiração no carnaval, a representatividade do carnaval. Quem foi lá construir aqueles carros e trazer as pesquisas e as ideias? Os carnavalescos, as escolas de samba de Porto Alegre, Guaraci e Sérgio Peixoto. E aí se juntou o carnaval, naquele período, naquele tempo, para criar os grandes carros alegóricos no desfile do 20 de setembro. E aí, como pode uma prenda que gosta de carnaval, gosta de culturas populares, ser quase excluída, discriminada dentro do seu centro de tradições, porque ela, em época de carnaval, representava o município como rainha do carnaval. Estavam dando ela quase como perdida. Para a gente ver como é que é esse processo, né, dessa formalidade da construção da moralidade da sociedade, que às vezes a gente se choca, a gente achou muito bonito e emocionante, e lindo, e que eu trouxe no meu discurso a figura dos meus lanceiros, da minha negritude e das mulheres na figura de Anita Garibaldi, no seu bicentenário. Mulher essa que há pouco tempo atrás eu cansei de ouvir palestras de grandes pensadores que falavam só no Garibaldi como herói, e ela era uma perdida. Porque largou-lhe o sapateiro, que um casamento arranjado com 14 anos, e se apaixonou pelo seu grande amor, aquele homem, né, aquele italiano, e foi lutar, e foi heroína de 2 mundos, pariu seus mais de 7 filhos, lutou no Uruguai, lutou na Itália, lutou no Brasil, lutou na Revolução, na linha de frente, com um filho no braço, que nem diz o outro, e no outro fuzil, perdeu uma filha que morre nesse meio tempo, morreu aos 26 anos grávida, lutando ao lado dele, e a gente ainda ouve falar que era uma perdida, uma mulher, teve uma aventura de todo o que terá passado essa mulher, em 1800 e tanto, no meio de um monte de homem, numa revolução, lutando de igual para igual, e todo esse processo dessa mulher na linha de frente, e muito pouco lembrada até então na história. Aí ela vem no seu bicentenário com todo esse protagonismo e ainda deixa um umbigo cravado de Menotti Garibaldi lá na querida Mostardas. Então, isso que é forte, emblemático, que a gente tem que carregar e trazer, né, para a sociedade atual essas reflexões. E aí vem a matriz da cultura negra no gauchismo, práticas pedagógicas em sala de aula, pela professora doutora da USP, Ana Paula Homem, né? Que ela faz, então, um artigo dando ali todo um elo, um fio condutor, como professora, orientadora, pedagoga e doutora da USP, de como trazer a obra da matriz da cultura negra para dentro da sala de aula. Embora ainda a gente tenha, né, a Lei 10.639, que é obrigatório o estudo da cultura, né, afro-brasileira nos bancos escolares, muito pouco se é pautado. Quem dirá, né, a cultura negra gaúcha dentro das salas de aulas. Então, ela traz ali este elo, né, desse fio condutor nessa pesquisa dela, no artigo dela pedagógico. E o pós-fácil do grande poeta, meu padrinho de casamento, Joaquim Monques. Joaquim Monques, autor da Lei da Pilcha. Se hoje nós entramos numa Câmara Federal, numa Assembleia Legislativa, em grandes salões de bota e bombacha, blazer, de prenda vestida, e ninguém pode nos barrar porque é traje oficial, agradeço esse grande deputado constituinte, Joaquim Monques, que mora hoje lá no Paço de Torres, grande poeta, literato, pensador, e traz um pós-fácil muito emocionante de toda a evolução, né, do nativismo, da poesia, e como ele viu também a minha trajetória, que ele foi um dos pioneiros ali, uma das primeiras pessoas que eu tive contato na poesia, através da estância da poesia crioula, aonde ele nunca teve preguiça, ele já era super... era o cara, sempre foi, né, um grande literato, inteligente, cultíssimo, um dos maiores oradores que eu conheci, poucos oradores que não existem mais no parlamento, como João, como Joaquim, como Jarbas, né? E o Monk sempre com aquela humildade,
sentava e explicava, poesia é isso, Liliana. Eu ficava ali olhando. O pai me levava nos encontros da Estância da Poesia, que no café da Dona Maria, né? Eram só adultos. Eu era a única criança sentadinha na primeira fila. 3 horas ouvindo eles falar. Eu achava linda a forma da oralidade e da comunicação. E aí veio um detalhe, que me perguntaram, onde é que tu aprendeu a apresentar, a falar? Não foi num banco de faculdade. A Liliana aprendeu a apresentar, se comunicar através da poesia, dentro de um galpão, de um centro de tradições gaúchas. E aí veio a frase, né, do nosso grande jornalista Jacques Sankaiser: o negro não aderiu ao gauchismo, o gauchismo é negro. Se os negros estiveram presentes na ocupação desse território, na formação das primeiras estâncias e povoados como escravos e como peões livres, estiveram presentes nas forças armadas como soldados e oficiais, foram escravos das charqueadas e também estiveram presentes entre os gaudérios ou gaúchos. Então, por que não se reconhece, se invisibiliza ou minimiza a participação dos negros na construção da identidade gaúcha e no gauchismo? Se toda a formação do nosso Estado está pautado na construção da identidade por mãos negras, por que essa invisibilidade, né, de pouco pautarem em bibliografias? Não a contribuição, me disse, não, nós não contribuímos, nós somos a construção e a história. É diferente. E a história do Rio Grande do Sul, ela não pode ser reduzida ao único episódio, a Revolução Farroupilha. E apesar de ser um evento histórico importante, a Revolução Farroupilha não é o fato determinante da formação da identidade gaúcha. Da mesma forma, não podemos reduzir a história dos negros no Rio Grande do Sul ao massacre dos lanceiros em Porongos, pois é muito ampla e significativa a participação dos negros, tanto na história como na construção do gauchismo, na identidade regional compartilhada por vários grupos sociais. Professor Dr. Quinerim. Com sua consciência histórica e sensibilidade poética, Oliveira Silveira edita em 1974 a poesia Décima do Negro Peão. O escritor sintetiza em versos a presença do negro no Rio Grande do Sul, gente, assim. Desde os tempos primitivos, do velho pago nascente, o negro esteve presente e junto ao Guasca Bagual mostrou valentia igual, quando não foi mais valente. E é isto. Palmas para ele, esse grande poeta da negritude que deixa o seu legado na sua poesia. Como peão livre ou escravo na ocupação legal do território, a estância será um espaço onde o negro e o índio jogarão um papel fundamental para a construção da cultura gaúcha. O negro fez de tudo. Foi peão campeiro, ginete, domador, tropeiro, esquilador e alambrador. Tudo é negro. Além da presença do povo negro nas estâncias, nos exércitos, nas cidades, em toda a história e produção econômica do Rio Grande do Sul, logicamente temos a presença forte desse povo na construção da identidade ou cultura gaúcha. E veremos agora alguns legados das seguintes áreas. Olha que interessante. Musicalidade regionalista regional. Todo mundo, né? Um monarca velho abre um baile aí e começa a marcar uma milonga, né? E aqueles par velhos já vão se buscando, né? A milonga, gente, que todo mundo dança e bem faceira. A milonga, que é de origem afroplatina. E a tal da vaneira, vamos dançar uma vaneira bem marcada. A vaneira, que é de origem afro-cubana. E a gastronomia regional gauchesca. E a gastronomia, gente. A canjica.
Mugunzá, feito com milho, que é americano, mas o nome é africano. Vamos comer uma canjica. Foram embranquecendo, né? Porque pensem comigo, os negros, quando vinham da África, traziam, né, a sua gastronomia, a sua identidade cultural da comida. E isso foram ensinando para os povos, para os senhores, né, os donos da terra, dos grandes fazendeiros e dos campos. E aí o angu. Ai, vamos comer um angu de farinha de milho que virou a polenta. Feijoada e mocotó, mas que bebe. É negro. Muitos pratos que encontramos na cozinha do terreiro de Batuque, que vem desde a África, nos terreiros de Batuque, é muito semelhante às receitas encontradas nos livros de receitas da gastronomia gauchescas, em grandes restaurantes internacionais. Cozinha negra, por mãos negras, dos escravos que traziam as suas receitas e que criavam. E do linguajar gauchesco, algumas palavras recolhidas por Dante Laetano em 1936. Angico, bugiganga, bombear, cambota, cacimba, encabular, engambelar, empacar, enquizilar, canga, fandango, issurungo, fuxicá e fuxico. Linguagem negra. Como vocês podem perceber, a cultura gaúcha é crivada de negritude. E para encerrar, então, no ano do cinquentenário da consciência negra, de autoria do nosso poeta Rosariense Oliveira Silveira, no ano do bicentenário de Anitta, no ano da primeira mulher negra homenageada como patrona dos festejos Farroupilhas do Rio Grande do Sul, só posso dizer que ainda em passos lentos há uma transformação na sociedade, onde o protagonismo da mulher negra, da negritude, vem cada vez mais numa crescente. Muito obrigada a todos e a todas que, de uma forma ou outra, junto a esta minha estrada, foram sempre sinuelo de ponta e de luz. Muito obrigada a todas as pessoas que me deram oportunidade na vida e acreditaram na minha verdade. Matriz da cultura negra do gauchismo. Devolvo à comunidade sul-rio-grandense e à comunidade negra a reparação da dívida, pontuada nestes artigos. Muitos outros ainda virão, em próximas edições. Se antes não se tinha nada, agora temos um pontapé inicial, através deste sonho e desta verdade que se materializam agora no livro. Um abraço no coração de cada um de vocês e dizer que eu estou muito emocionada, muito feliz em trazer essa obra matriz, a cultura negra, aqui na pré-abertura da Feira do Livro, na cidade de São Cepé, que é negra, que sempre, desde sempre, traz nas suas entidades tradicionalistas uma parcela muito grande da negritude, muitos aqui com elos afetivos familiares comigo, que eu sei que tem aqui, e dizer que São Cepé abre esse lugar de fala para a negritude, abre este lugar para essa bibliografia, que é um pontapé inicial. Muita coisa ainda se tem a dizer, é infinito todo o legado deste pertencimento da negritude, mas era necessário, sim, dar este pontapé inicial neste cinquentenário da consciência negra, do bicentenário de Anitta, e como patrona dos festejos Farroupilhas do Rio Grande do Sul, como mulher negra que sou, que trago essa representatividade, eu não poderia ficar me retrateando, me bobeando, declamando e me exibindo, a não ser reafirmar nada mais do que a minha ancestralidade e a representatividade de toda a negritude, num pouco de reparação de tudo que este povo negro sofreu ao longo de 400 anos de escravidão, e que a gente possa recontar e reparar essa história, mas entregar para esta juventude de hoje, que necessita desta leitura. Não podemos ter um mundo mais justo e igualitário se não tivermos a base fundamental, que é a educação e a cultura.
A educação e a cultura foi transformadora na minha vida e não tem outra saída, já dizia Leonel de Moura Brizola. Se não tiver educação e cultura, a sociedade não será pensante, a sociedade não terá opinião, a juventude não terá opinião. Respeitosamente, trago essa bibliografia. E que bom que possa as escolas ter acesso, os municípios terem acesso, e que possamos, sim, contrapor e trazer um pouco da visibilidade tão invisível da nossa cultura, da nossa história, da nossa gente e do nosso povo que construiu essa sociedade. Um abraço do tamanho do Rio Grande. Que botada! Aplausos muito merecidos. Acho que a fala traduz bem o que a gente esperava, Liliana. Eu acho que todos se tocaram e se emocionaram um pouco aqui contigo. Em nome da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, nessa pré-abertura da Feira do Livro 2021, te entregar um mimo que eu quero ver nas redes sociais, bem topetudo, levando o nome aqui de São Cepé para todo esse estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela tua fala e pelo ser que tu é e que motiva muita gente que está aqui, pelo estado afora e pelo país afora, levando a verdade na forma da palavra encantadora que tu trouxe aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Lembrando que os livros que a Liliana trouxe aqui para a gente vai estar fazendo uma atividade durante a semana da Feira do Livro, para fazer também sorteios deles. Então, não percam aí as redes sociais da Fundação Feira do Livro, que começa, então, oficialmente amanhã, 9 horas, que vai ter, então, a qualidade do teu trabalho e também distribuindo para as escolas também um pouquinho dessa tua trajetória, muito bem filtrada, muito bem redigida, com embasamento técnico-científico ali. Muito obrigado a todos, a gente se despede aqui, mais uma vez uma salva de palmas para a Liliana Cardoso. E para quem quiser adquirir, como é que faz, Liliana? Quem quiser adquirir, eu trouxe alguns exemplares, né, o valor de R$60, fiquem à vontade. Vou deixar, então, os exemplares aqui com o nosso vice-prefeito, Fernando Vasconcelos, e deixo aqui para vocês. Não me digam que sou negra de alma branca, pois minha alma tem a cor que eu mesmo ostento. Negra minha pele, sim, senhores. Negra minha alma, com orgulho. Me pergunto com ponta de amargura: por que sou menos? Por ter pele escura? A terra-avó ainda soa na voz de um velho africano, lembrando histórias do Congo que segue vivo a leimar. Tambores, tantos tambores, insistem em retumbar. Fui morrendo nesta terra sem viver. Trago o peso dos grilhões e preconceitos. Escravidão ardendo no meu peito e o coração finando seu querer. Mas veio da longura do meu ser uma paixão que me tomou de assalto e junto aos meus, aqui no Morro Alto, depois de morta, pude renascer. O vento ruge aqui perto, tão forte quanto o meu peito ruge ao clamar liberdade. O futuro é um céu aberto para que as asas do respeito possam bater de verdade. Sou gente deste quilombo. Sou um dos que ainda vivem das sobras da escravidão. As marcas da chibata sangram na pele negra do meu coração. Meu ventre incha aos poucos, hesitante. A vida vem mostrar o seu poder, mas nem a escravidão, nem as correntes alcançam essa vida florescer. Meu filho nascerá neste quilombo,
O sol dourando o morro lembra o Congo e faz o meu olhar ganhar lonjuras. Ao mesmo tempo vem no coração a minha eterna interrogação. Por que sou menos por ter pele escura? Ou talvez quem me julga se condena, com pele branca e alma tão pequena, pois seus olhos não conseguem enxergar que podemos ser escravos algum dia, mas com ou sem terra e carta de alforria, nós somos livres, muito além deste lugar. Eu sonho através das eras, para mais de um século já, um futuro de igualdade, muito mais que liberdade. Futuro de identidade. Esse futuro virá. Mesmo depois de meu filho, mesmo depois de meu neto, virá um tempo em que meu povo não precise compaixão, seguindo de fronte erguida, sem golpes da sociedade, andando com as próprias pernas, criando com as próprias mãos. Será que a dor do quilombo, de tantos talhos e tombos, encontrará redenção? Será que a sina do negro encontrará algum sossego num tempo sem privação? A indagação ressoa em minhas agruras. Por que sou menos por ter pele escura? Essa pergunta nunca vai calar. O preconceito nunca vai calar. Eu sonho através das eras, para mais de um século já. Peles negras, almas negras no ventre deste quilombo, lavrando sua própria terra, colhendo sua própria paz. Um futuro de igualdade, muito mais que liberdade. Futuro de identidade. Esse futuro virá? Com certeza virá. Convido o prefeito, o vice-prefeito para que venham aqui no palco. Eu quero fazer a entrega, então, do livro simbólico. Vice-prefeito Fernando, prefeito João Luiz, muito obrigada. Que emoção estar aqui. Obrigada, Fernando, esse jovem está muito bem amadrinhado, João Luiz. Esse é o propósito, né? Desse processo evolutivo, de passar para as mãos desses jovens, as mentes abertas e que possam trazer diálogos propositivos para melhorar a sociedade gaúcha. Então, entrego aqui, simbolicamente, o livro A Matriz da Cultura Negra no Gauchismo, ao poder público, e depois, então, ao longo da feira, eles farão especificamente a distribuição, não sei como é que vocês vão fazer, né? E depois, quem quiser, claro, adquirir, eu tenho outras obras. Convido meu pai para que venha aqui no palco, trazer o livro. A Arte de Declamar no Gauchismo, que ele gostaria de entregar a 2 representantes dos 2 CTGs que aqui estão, para que possam colocar nas suas bibliotecas. Patrono da Feira do Livro, por gentileza, se pudesse vir aqui ao palco. 3 CTGs que aqui estão, os Maragatos também está aqui, que venham ao palco, o representante de cada uma dessas entidades. Oi? Como? Meu patrono. Coronel Charaneco, por gentileza. Todas as entidades que estiverem aqui, tradicionalistas, por gentileza, venham aqui ao palco, pai. Pode fazer a entrega para cada um representante desses CTGs. Fátima do Caminho. Cami? Qual é o outro CTG?
CTG Quero Quero. Entregar para a Prendinha. Qual é a outra entidade? Rodei. Tem. Tem mais outro? Tem mais um? Sim. Depois o senhor fique à vontade, né? Querida, você é vício dos protocolos, né, João? Essa entrega, então, afetiva desse livro, A Arte de Declamar no Gauchismo, para que leve para as entidades. Depois, a Prefeitura se encarrega de deixar o exemplar também para a biblioteca, né, da Matriz da Cultura Negra, para cada CTG. A todas as prendas e os peões, vocês são o futuro do movimento tradicionalista gaúcho. Assim como esse jovem é o futuro da política, preparado por este grande centauro da política, que é o João Luiz. Vocês, jovens, são o futuro do movimento. Está lá naquela carta de princípios, né, que a gente segue, que é a nossa cartilha, mas a juventude é que vai tocar este movimento por mais 50 anos. Então, vocês têm a responsabilidade de trazer essas questões de liberdade, igualdade e humanidade, exatamente como está na bandeira, não somos nós que inventamos. E nós buscamos todos os dias isso, e no movimento é essencial que tenhamos essa base. Poder público. O CD Gerações, que a gente gravou, eu, Romeu Weber, a Luísa Barbosa, o Guilherme Suma e o Pedro Júnior Lemos, da Fontoura. Gente... Vou passar agora aqui para as forças vivas da cidade. Eu já estou com o microfone, né? Muito obrigada mais uma vez. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? E quero vir outras vezes. Amei essa plateia maravilhosa. Eu me senti em casa. Parecia que eu estava assim, ó, na sala da minha casa. Coisa boa. A gente sentia a energia de poder trazer o que a gente acredita e a verdade que a gente carrega sempre, né? Ao longo da vida toda. Muito obrigada. Obrigado a você, Liliana. Quero passar para a Cristina agora. Eu quero ofertar este mimo produzido na comunidade quilombola Passo dos Bruns e ofertado pelo CTG Quero Quero. Obrigado. João Luiz, dessa vez eu vou fazer o inverso do encerro. Uma música do Armandinho dizia que, uma homenagem às mulheres, ele dizia: quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Eu acho que o José Luiz estava namorando quando ele te idealizou. José Luiz, Deus abençoa as pessoas que vêm ao mundo. E que lindo a tua filha. Tu sabe disso. As emoções, estava falando as recordações de Rosário Oliveira Silveira, todos aqueles que envolveram a nossa vida. Então, a gente não... ontem eu estava com o Fernando, convivi com Oliveira, enfim. Zé Luiz, Deus foi muito generoso conosco, e eu acho que quando tu concebeu a tua mãe, e tu devia estar namorando profundamente para ter esta pérola, que com a sua manifestação aqui fez brotar em nós esse sentimento fantástico de buscarmos, no mínimo, integrarmos-nos dentro desta luta que a gente vai levar muitos anos ainda para superar, que é a falta de inclusão. Muito obrigado, um beijo em todos. Eu vou beijá-la, beijo a todos. Um grande abraço no Solon, que ele sabe que ele cuida direito, o José Luiz puxa as orelhas dele. Sabe que eu tenho uma filha com o nome de Pérola, né? Tem 2 aninhos e tem um netinho de 6 meses. Tu vê ali no Quilombo, né? Mesmo depois de meu filho, mesmo depois de meu neto, né? Virá um tempo em que meu povo não precisa de compaixão. Esse poema foi escrito em 2007. Quando que eu ia imaginar agora em 2021 ter um neto e olhar para ele e ver, né? Tá aí, ó. Ele está na poesia. Perdi a minha mãe faz 1 ano, João, da Covid. Né? A mãe se foi há 1 ano, era uma grande incentivadora e ela dizia mesmo exatamente, sabe, que eu me emocionei porque tu falou exatamente o que a mãe disse. Minha filha, quando eu te fiz com meu pai, a gente estava muito inspirado. Porque diz que o pai dela, diz que meu avô era marinheiro, conhecia o mundo inteiro, diz que olhou assim, chegou de uma viagem, diz que olhou, eu recém-nascida, todos são bonitos, mas essa negrinha aqui vai ser artista. Passou um anjo e um orixá e disse, amém. E agora o Zé Luiz é pai e mãe, não adianta.
Então, nesse momento, a gente encerra aqui pela JGTV. A gente agradece a participação de todos. E a Liliana vai ficar mais um pouquinho disponível para tirar foto com quem quiser tirar foto com ela. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Feira do Livro a partir das 9 horas aqui na frente da Fundação. Amanhã, dia 16 de novembro. Um grande abraço e boa noite. Desperte o talento que existe em você. Participe da oficina de ritmos realizada pela Casa da Cultura José Garibaldi Simões. A oficina gratuita acontece no Tiaraju, todas as segundas-feiras à noite, ministrado pela professora Roberta B. Vilacqua. Inscrições da Casa da Cultura. Contato da Casa da Cultura 3233 1637. Fundação Afife e Prefeitura Municipal. Presente no dia a dia do CPense.